Atenção porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma, aqui o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia aqui pelo canal Eduque Mais SC-PE. Espero que todos estejam bem, com saúde, com disposição para estudar. Agora a nossa aula será para os 8º anos e EJA 4, tá? Peguem seus materiais para anotações, informem aqui nos comentários nome completo, sua turma, sua escola. Aí vamos dar início à nossa aula, aula 3 de Geografia. Antes de começarmos a nossa aula 3, vamos fazer a correção da atividade da aula 2, tá? Que vocês receberam aí, façam a correção. A primeira questão da atividade anterior diz assim, ó, qual o conceito de migração? Então, uma questão subjetiva. Então, você iria responder aí, ó, é o deslocamento populacional através do espaço geográfico. Quando você se desloca de um lugar para outro, de uma cidade para outra, de um país para outro, você está praticando migração, né? Quer dizer, deslocamento. Segunda questão, ó. As migrações consistem em processos atrativos e repulsivos. Das opções abaixo, qual não faz parte do processo de atração? Ou seja, não vai atrair a pessoa a morar naquele lugar, naquele país. Então, com certeza, aí ó, seria a letra D, a alternativa D, as catástrofes naturais. Né? Um país com muita catástrofe, que vai ter ali ó, problemas naturais, então não vai ser um motivo ali de atração para o migrante, e sim de repulsão, de expulsão. Tá? Terceira questão, ó. Qual o tipo de imigração representada pela saída de pessoas da zona urbana, da cidade, para residir na zona rural, no campo? Então, nós vimos que a saída de pessoas da cidade para morar, residir no campo, é chamada de êxodo urbano, tá? E a alternativa correta, a alternativa B. Êxodo é saída. Então, saída da zona urbana para viver na rural. É chamado de êxodo urbano. Marquem aí. Quarta questão. Ó. Qual tipo de imigração é representada por pessoas que saem diariamente para outra cidade e retornam ao final do dia? Nós vimos lá, tem até o exemplo do pêndulo. Ó. Então, a alternativa certa, a alternativa D. Migração pendular. Vai e volta. Quem sai de manhã vai trabalhar e volta à noite. Então, é o vai e vem, a migração pendular. E por último, a quinta questão, ó, cite 2 fatores que caracterizam a situação dos povos refugiados no mundo. Nós vimos também a questão dos refugiados. 2 fatores, vocês tinham vários para escolher. Então, nós podemos colocar aí, ó, como fatores a violação dos direitos humanos, guerras e também conflitos, ó. Então, isso são fatores para os povos refugiados no mundo. Tá? Feita a correção, vamos agora para a nossa aula 3, o objeto de conhecimento. Ó. Diversidade e dinâmica da população mundial e local. Conteúdos: dinâmica demográfica, pirâmides etárias, expectativa de vida, gênero, aspectos étnico-raciais, crescimento vegetativo, mobilidade espacial. Tá? Lembrando que esse conteúdo vocês também encontram aí resumidamente no livro de vocês a partir do capítulo 4. Ok? Então vamos lá. Demografia. Vamos fazer logo um breve resumo, né, dessa ciência, demografia. Demografia é uma área das ciências sociais que estuda a dinâmica populacional humana. Né? O seu objeto de estudo engloba dimensões, estatísticas, estrutura e distribuição das diversas populações humanas. Isso nós já vimos, é só um resumo. A estrutura demográfica, ou seja, a estrutura populacional. A demografia é constituída por diversos indicadores. Vamos fazer um breve resumo também aqui, para ver quem aprendeu. Um dos indicadores da demografia é a PA, que é a população absoluta.
é a população total de um lugar, geral, tá? Um exemplo, ó, Pernambuco possui uma PA, população absoluta, estimada de 9,6 milhões de habitantes. Então, essa é a PA do nosso estado de Pernambuco. Outro indicador é a população relativa, também chamada de densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a distribuição da população pelo seu território, pela sua área, tá? Como é que a gente sabe a densidade demográfica de um lugar? Tem a regrinha aí, ó. PA, população absoluta, dividido pela área em quilômetros quadrados. O resultado é a DD, ou seja, a densidade demográfica. Um exemplo aí, ó. O Brasil possui uma densidade demográfica de 24,8 habitantes por quilômetro quadrado. Então, resumindo, o Brasil é um país populoso, porque tem mais de 200 milhões de habitantes, porém ele é pouco povoado, porque só tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. Tem muitas áreas ainda para serem povoadas. Então a gente diz que o Brasil é fracamente povoado, certo? Outros indicadores aqui, ó, bem rápido. A TN, que é a taxa de natalidade, ó. Número de crianças nascidas vivas no período de um ano, né? É calculado a cada 1.000 habitantes. Então, a nossa taxa de natalidade. O nascimento das crianças sempre no período de um ano, tá? E a taxa de mortalidade, a TM, que é o inverso. O número de óbitos ocorridos ao longo de um ano, calculado a cada 1.000 habitantes, tá? Então, quando a gente analisa TN e TM, as regrinhas são essas, ó. TN é igual a N, N representa nascidos, tá? Então, os nascidos vezes 1.000 dividido pela população. O P aí é população. O resultado é a taxa de natalidade. A mortalidade é a mesma coisa. Ó, agora vai ser o M. O M representa os mortos. Então, mortos vezes 1.000, né, dividido pela população. Sempre no período de um ano, tá? O resultado é a TM. E quando a gente tem esses resultados, a gente analisa a CV. CV é o crescimento vegetativo do lugar, ó, que é a diferença entre a TN e a TM. Pode ser positivo, quando os nascimentos superam as mortes, tá? Pode ser negativo, quando as mortes superam os nascimentos, e pode ser nulo quando são equivalentes, ok? Então vamos lá, vamos mudar agora de indicador. Vamos conhecer esse agora, a taxa de fecundidade. Fecundidade, gente, é a fertilidade, o período fértil da mulher, né? Quantos filhos ela vai ter, né, no seu período de vida fértil. Então, ó, é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. É geralmente expressa como o número de nascimentos por 1.000 mulheres em idade fértil. No Brasil, segundo o IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a idade fértil da mulher está na faixa dos 15 aos 49 anos. Vejam, isso é uma média da idade fértil. Tem meninas que têm filhos antes dos 15, tem mulheres com mais de 49 que também podem ser mães, mas isso é uma idade em média, tá? Vamos analisar esse gráfico aí, ó. Esse gráfico, ele vai representar a fecundidade, uma evolução da fecundidade do Brasil de 1940 até 2010. Então, veja, essa linha vai representar o número médio de filhos que as mulheres tinham nesse período. Então, se a gente observar, em 1940, o número médio de filhos das mulheres era de 6,16, ou seja, mais de 6 filhos as mulheres tinham em média nesse período de 1940. Aí vai 1950, 1960, aumenta, ó, vai para 6,28. Então é uma média alta de filhos. Por quê?
porque ainda não tínhamos um país totalmente industrial, tá? De mercado de trabalho favorável, a mulher ainda era só dona de casa, os direitos eram poucos, a acessibilidade da mulher ao trabalho era mais complexa. Depois isso vai mudando, ó, com o tempo. Então a barrinha, a linha vermelha, ela vai diminuindo, ela vai descendo. Por quê? Porque agora as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho, aí vai ter ações governamentais, aí vai ter pré-natal, agentes de saúde, a mulher agora tem todo um métodos concepcionais para não engravidar, porque ela também agora precisa trabalhar, ganhar seu dinheiro. E isso vai diminuindo, não é, o custo e ajudando o marido na casa para não terem tantos filhos, porque o gasto vai ser maior. Então, isso são fatores que fazem essa diminuição. Até chegar ali em 2010, ó, a um número de menos de 2 filhos. Tá? Hoje, em 2020, esse número parou em 2010, gente, porque foi o último censo feito. Tá? Agora, em 2020, esse número já deve estar em 1,4, 1,5. Tem lugares no mundo que as mulheres não querem nem ter filho mais. Por quê? Porque a sua vida corrida, o mercado de trabalho, né, não deixa. Então, eles deixam aí em segundo plano. Tá? Mas isso aí é um gráfico de evolução. Para que serve o indicador TF? Ó? Para que serve? Primeiro, para guiar políticas públicas. Né? Os governos vão se guiar através dessa TF aí. Ó. As políticas de saúde, de agente de saúde, pré-natal, tudo isso. Isso são as ações governamentais. Tá? Outro fator também é a produção de alimentos. Então, se o lugar tem uma TF alta, né, então vai precisar de mais alimentos, porque essa população vai crescer, essas crianças vão crescerem. Então vai precisar mais alimentos para alimentar. Transporte público mais útil também, ó, a questão dos transportes, da mobilidade urbana, tá? Áreas de saúde, como postinhos de saúde, maternidades, vacinas. Imagine a importância, né? Antigamente, morriam muitas crianças porque não tínhamos vacina. Tá? Então, elas morriam mesmo. A mortalidade infantil era muito grande. Hoje, isso mudou em alguns países, principalmente em países desenvolvidos. Quando a criança nasce, tem uma série de vacinas que ela vai tomando durante os primeiros anos de vida. Então, facilita muito, não é, a sobrevivência dessas crianças. Questões também de previdência, tempo de aposentadoria, educação, ó, já tem que ter uma programação de educação de qualidade para essas crianças estudarem, para ter uma profissão no futuro, tá? Antecipar um mercado consumidor, atrai empresa, também atrai. Por exemplo, num lugar que tem uma taxa de fecundidade ainda alta, vai atrair empresas, por exemplo, do ramo infantil, fábricos de roupas de crianças, não é? Confecções, indústrias de fraldas. Tudo isso são visões consumidoras, né? Vai atrair empresas só pela taxa de fecundidade do lugar. Diversidade da TF, da taxa de fecundidade por países. Nós temos aí, ó, um exemplo de uma árvore. Cada pontinha dessa árvore vai representar um país. Então, cada país tem uma taxa diferente. Se nós observarmos, ó, quanto mais rico, né, quanto mais desenvolvido o país, menos filhos a mulher vai ter. Então nós temos aí, ó, nos Estados Unidos a média de 2 filhos, tá? Singapura, né, menos de 1 filho. A Alemanha 1,4, tá? São países industrializados, desenvolvidos. A própria China, que hoje é o país que mais cresce economicamente no mundo, ó, é 1,5. Assim, a China também tem uma questão lá governamental, né? Por ser o país mais populoso do mundo, lá tem um controle de natalidade muito rígido. Inclusive, em muitas províncias lá, a mulher não pode ter mais de 2 filhos de forma nenhuma. Então, países pobres aí, ó, já é o inverso. Então, nós temos aí, ó, o Afeganistão ainda com uma média de mais de 5 filhos, um país pobre, né? O Níger, lá na África, nem se fala, né? Em pleno século XXI, ainda tem uma média de fecundidade de mais de 6 filhos. Então vejam só, não tem educação, é disponível dinheiro, economia, empresa. Então
Então são situações precárias, né? Informações, pré-natais, tudo isso vai influenciar a quantidade de filhos que a mulher vai ter. Vamos para outro indicador agora. Ó. A expectativa de vida ou esperança de vida, né? EV, tá? É o tempo médio, o número médio de anos que a população de um país pode esperar viver, caso sejam mantidas as mesmas condições de vida vivenciadas no momento do nascimento. Então, isso aí vai representar o número médio de vida que a população vai viver. Como é que eles sabem isso? Como é que a gente vai identificar? Tem um indicador que chama-se IDH. Tá? IDH quer dizer Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais desenvolvido o país, né, por regra, essa população vai viver mais, porque lá vai ter melhores condições de vida para eles, de alimentação e de saúde. Então vamos ver algum exemplo aí. Ó. Algumas das maiores expectativas de vida em média, né, no mundo. Nós temos em primeiro lugar aí, ó, o Japão. Lá a expectativa de vida é de quase 90 anos. Temos aí Mônaco com 85, a França com 84, Espanha 84, Suíça também. Né? Então são países desenvolvidos de IDH altíssimo. Aí eu coloquei o Brasil aí, ó, para vocês verem. Nós temos uma expectativa de vida de 76,2 anos, tá? É uma expectativa de vida média, tá? Por isso estamos na 58ª posição ainda. Tá? O IDH do Brasil não é IDH alto, né? Nem baixo, é um IDH médio, tá? Por isso estamos aí numa expectativa média. Mas no Japão aí, ó, olha aí, os idosos praticam esportes por costume, ó. Então o Japão é o país com mais idosos acima de 100 anos no planeta. Então eles lá têm um cuidado por cultura de alimentação de qualidade, muitas vezes sem nenhum agrotóxico, para se alimentar bem, para viver mais. A educação lá, a saúde, eles levam muito a sério. Então eles praticam atividade física todos os dias, né, com regularidade. Então isso aí é para prevenção de doenças e funciona. Aí você vai dizer, mas só lá que está acontecendo isso, professor? Não. Em qualquer país do mundo agora eles estão vendo que a alimentação e a atividade física é fundamental para que você viva mais. Por exemplo, aqui no Brasil, a nossa cidade, né? Quem tem mais idade, pergunta aos pais de vocês vão saber. Não víamos tanta prática de exercícios físicos aqui há 15, 20, 25 anos. Não tinha como costume. Você vai hoje, né? Logo cedo, né, nas primeiras horas do dia ou no fim da tarde, você vê aquela movimentação de pessoas praticando exercício físico, seja nas praças, nas ruas, né, sem contar nas academias. Então isso é uma prática para prolongamento de vida, né? Sem contar também que tem que juntar com a alimentação de qualidade, que é o referencial deles. Mas isso acontece em todo mundo, tá? Agora vamos ver o inverso. Ó. Países com as menores expectativas de vida. Essa média foi feita em 2018. Então nós temos aí países, né, principalmente lá do continente africano, como a Suazilândia, com uma expectativa de vida de 42,4. Menos de 50 anos, tá? Serra Leoa, 54. Então olha aí a situação precária dessa população. Aí nós temos aí, ó, vários tipos de doença. Água potável aí, ó, é uma raridade, não é? Então vai faltar alimentação, nem de qualidade, vai faltar alimentação mesmo, não é? Estou falando nem alimentação orgânica de qualidade. Então são processos sociais que acontecem no mundo. E isso vai tirar tempo de vida desse pessoal. Então são trabalhos braçais, são trabalhos aí que vão exigir mais esforço dessa população, sem contar que a maioria do povo nem trabalho tem. Então, a economia é muito baixa, e isso vai influenciar na vida dessa população. Olha aí um exemplo aí, por exemplo, essas fotos são lá de Serra Leoa, um país da África Ocidental. Qual a expectativa aí? Então, como é que esse povo vai ter uma expectativa de vida alta? Então, olha aí o tipo de comércio aí, ó, sem nenhum
tipo de estrutura, né? Sem perspectiva. Outros não podem comer porque não tem como comprar. Esperam doações, ajudas humanitárias de outros países ou de governos, né? De pessoas mais ricas para poder se alimentar. O lixo aí, ó, serve de lugar de brincadeira e também procurando alimentos para levar para casa ou para se alimentar ali mesmo. Então, qual a expectativa que essa criança vai ter? A fome reina, ó, quando chega ali a alimentação, eles tentando realmente sobreviver. Por isso é tão importante, gente, a inclusão social nos países. Então, quando se fala aquele discurso que todo mundo consegue quando luta, realmente isso é lindo, é bonito. Mas tem barreiras que essa população mais pobre vão ter que percorrer muito maiores do que outros que vivem em locais mais favoráveis. Então, é muito complicado. Quando uma criança dessa vem ter sucesso, vem estudar e vencer na vida, milhares conseguem na frente deles em países mais desenvolvidos. Então, a inclusão é fundamental. Políticas públicas, né, olhando para o pobre, isso são fundamentais em qualquer governo, né, para que essa corrida para o sucesso seja mais igual. Porque no momento atual é muito desigual, tá? Eles aí lutam para sobreviver, para se alimentar. Enquanto crianças em países ricos só tem a luta deles é para se formar, para estudar, para ganhar dinheiro. É diferente daí. Pirâmides etárias ou pirâmides demográficas. Ó. Isso aí é um gráfico. São representações gráficas da estrutura populacional de um determinado lugar, elaboradas conforme a idade e o sexo da população total. Por que pirâmide, professor? Por quê? Porque realmente tem um formato de uma pirâmide. Então, toda pirâmide ela vai ter lá informações sobre a idade, né, daquela população e vai dividir por sexo, masculino e feminino. Tá? Então, existem vários tipos e formas de pirâmides. Vamos ver aí ó, como ela é formada. Primeiro, o topo é a parte de cima, tá, da pirâmide. Representa a população idosa. Então, todo o topo vai representar a população idosa. O corpo da pirâmide, o meio, né, da pirâmide, vai representar a população adulta. E a base da pirâmide vai representar a população jovem, desde os nascidos. Né? O eixo da base, a base da pirâmide, corresponde à quantidade de pessoas, claro, em valor absoluto ou em porcentagem. O número da população, tá? Seja absoluto ou seja em porcentagem. E a coluna do meio corresponde às faixas de idade, ou seja, a idade daquela população, do 0 até a expectativa de vida lá no topo. Faixa etária, ó, quer dizer, faixa de idade. É a divisão da população de determinada sociedade por geração, de acordo com a época em que nasceram. Tradicionalmente, uma população é dividida em 3 faixas etárias. Ó, os idosos, indivíduos de 60 anos em diante. Os adultos, indivíduos com idade entre 20 e 59 anos. E os jovens, indivíduos de até 19 anos. Então, olha o exemplo aí na pirâmide. Ó. A base da pirâmide, ali na cor rosa, ali, ó, vai ser representada pelos jovens, tá? E ela é marcada pela mortalidade infantil. Se vai morrer muito, se vai morrer pouco, é a pirâmide que vai nos dizer. O meio da pirâmide é formada pelos adultos, né? Que é representada pela PEA, que é a população economicamente ativa, a população com idade de trabalho, que está contribuindo, tá? Está ali pagando imposto e tudo mais. E o topo é representado pelos idosos, ali na cor amarela, que é marcada pela a expectativa de vida, ou seja, a esperança de vida daquela população. Então, só através de uma pirâmide, a gente sabe se o local é rico, é desenvolvido, se tem trabalho, se tem saúde, se tem muito médico, se essa população está se alimentando bem. Só pelo formato da pirâmide ela vai nos dizer, tá? Como é que estão esses indicadores demográficos. Então vamos ver. Pirâmide de um país desenvolvido. Olha aí, ó. Aí um país rico, tá? Desenvolvido. Vamos analisar. Ela vai nos dizer que tem ali uma população envelhecida. Por quê? Porque está se vivendo muito. Eles estão vivendo bastante ali. Ó. Por isso envelhecida. O mercado de trabalho lá é atrativo.
tem muito emprego, tem trabalho, tem economia. Temos aí acompanhamento médico, porque essa população está vivendo muito, né? Tem medicamentos, tem operações, tudo mais. Métodos anticoncepcionais, ou seja, não tem tanta mortalidade infantil, as mulheres têm métodos ali de controle, taxa de fecundidade é baixa, tá? E eles vão ter poucos filhos, né? Isso é um exemplo de pirâmide de país rico. Então a base da pirâmide no país rico, ó, as primeiras barrazinhas ali, elas vão ser curtas, quer dizer que ali o nascimento é controlado, tá? E a pirâmide ela vai engordando, ela vai aumentando. Quer dizer que essa população, esses jovens, estão crescendo, estão sobrevivendo, estão trabalhando, estão se alimentando. A população idosa ali, ó, pode olhar, é bem alta, tá? Bem alta. Até os 89 anos ali, ó, eu tenho uma população alta. E chegando lá nos 90, 100 anos, aqui ela vai diminuindo, né? Só a partir dali é que vou ter mortalidade. Então é um país rico, né? Base estreita, corpo largo. Tá vendo? País rico. Essa pirâmide é a pirâmide da Itália de 2019. Um país industrializado, altamente desenvolvido, né? Com um IDH muito alto. Vamos ver agora uma pirâmide de um país subdesenvolvido, pobre. Aí é o inverso. Ó. Aí é o inverso. A base é larga, o topo é estreito, tá vendo? Ó? Quer dizer, nasce muita criança descontrolado, muita criança está nascendo ali, a fecundidade é alta. Porém, em vez de estar sobrevivendo, ali está faltando médico, alimentação, pouca saúde, pouca água potável. Essas crianças estão morrendo, então a população não vai trabalhar, não vai sobreviver muito. Então a expectativa de vida é muito baixa. Falta trabalho, pouco ou nenhuma assistência médica. As mulheres têm muitos filhos, porém morrem muito, tá? É uma pirâmide considerada jovem. Quase não tem idosos. Essa pirâmide representa o país do Níger, lá em 2019. Um país lá da África, muito pobre. Então o formato da pirâmide vai dizer se esse país é desenvolvido ou não. A estrutura populacional por ocupação profissional. Aqui é só um resumo para vocês entenderem os termos que a gente usou. A PEA é a população economicamente ativa, tá? E o que é? É considerada deste grupo toda e qualquer pessoa adulta que esteja empregada ou à procura de emprego. É o que eu disse a vocês, é aquela população que está ali trabalhando, que está pagando imposto, contribuindo, né? É a PEA. E a PEI, que é a população economicamente inativa, tá? Fazem parte deste grupo, ó, os indivíduos que não estão empregados ou como, né, os aposentados, as donas de casa, que não exercem atividade econômica remunerada, as crianças e adolescentes que ainda não atingiram a idade mínima para ingressar no mercado de trabalho. Ou seja, são aquelas pessoas que não estão mais procurando um emprego, né, contribuindo nessa forma aí, nesse formato. Já estão em outra faixa de idade. Aqui as referências da nossa aula. E obrigado pela atenção, foi um prazer. Até a próxima aula.